Olha, Joaquim, sempre eu gosto de afirmar e afirmo com bastante vigor que todo mundo vive dificuldades, a célebre frase, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? O mais importante para mim foi sempre acreditar que é possível recomeçar. Parece um chavão que eu estou falando, mas não é isso. É prestar atenção naquilo que as pessoas estão querendo, naquilo que o mercado está precisando. E eu cito um caso aqui, por exemplo, de Lojas Marisa. À época eu tinha um cliente, que era o Bernardo Goldfarb, hoje é nome de Ponte, aqui na Marginal de Pinheiros, né? Aprendi muito com os meus clientes, inclusive com o senhor, especialmente com o senhor Bernardo, né? Eu dizia para ele, senhor Bernardo, suas lojas são muito feias, né? Senhor Bernardo, a decoração é desagradável. E ele me convidou para ir jantar na casa dele. E lá fui eu, um garoto também, porque todos os garotos, nós os jovens, somos muito ousados. Não, eu falando aqui, nós os jovens. Né? E aí ele me disse, o que você achou da minha casa? Eu disse para ele, a sua casa é linda, né? Disse para ele, estou aqui encantado. Ele falou, essa é minha casa. As minhas lojas não são para mim, são para o gosto dos meus clientes. E, daquela maneira, não que elas são de mau gosto, ao contrário, são de muito bom gosto para que as pessoas se sintam na casa delas, não na minha casa. Perfeito. Aí, Joaquim, falando das dificuldades, então eu sempre me lembrava do seu Bernardo. Vou ver o que as pessoas estão fazendo diante de um plano Collor que deixou todo mundo sem dinheiro. Sim. Eu fui sócio, fiz uma carreira na PwC, não é? Na Pricewaterhouse, na época, Pitt Company, que era tanto Price quanto KPMG, não é? Quando eu decidi deixar, ali em 1983, não é? Como sócio, eu tinha percebido, prestando atenção, de que as empresas precisavam de algo novo. Havia algo novo no mercado. O mundo vivia uma grande recessão, os Estados Unidos com com a maior inflação da sua história, 21% no ano. Então, tinha uma oportunidade para apresentar sugestões, produtos, para as empresas racionalizarem seus custos. Então, é sempre assim, prestando atenção naquilo que as empresas estão precisando, que o país está precisando. Né? Eu sempre procurei ofertar também respostas a políticas públicas. Sempre fiz isso. Por isso fui a vida toda chamado por governadores, prefeitos, para colaborar. Né? E fiz isso com muito gosto. Então, acho que esses desafios, as dificuldades, você as supera, Joaquim, na mesma proporção com que você se colocou para o seu mundo. Não adianta ficar enfiado aí no seu escritório, veio uma dificuldade, aí você olha do lado, você não tem com quem contar. Você não fez nada, você não saiu da sua toca. Eu fui membro de conselho de dezenas, talvez centenas de organizações não governamentais. Não adianta o cara se aposentar, aí não ter o que fazer, aí ele fala assim, agora eu vou procurar uma ONG. Não, 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 não. Tem que fazer que nem você faz, Joaquim. Na hora que você tem o seu maior vigor intelectual, financeiro, econômico, social, é quando você tem que dar a sua contribuição. E quando você não tem o que fazer, agora vou gastar meu tempo ajudando. Não é assim não que se faz. Então, eu sempre procurei estar presente em outros ambientes que não fossem só os meus. Daí a minha brincadeira. Contador não devia casar com contadora, para que ele possa aumentar o seu foco de ação. E isso me salvou sempre. Muito bom, professor. E assim, ó, nós estamos aqui diante de uma ruptura, acho que pós-pandemia, inclusive, isso se eleva, de uma ruptura do modus operandi das profissões, por causa da tecnologia como aliada, né? Por diversos momentos, a própria mídia coloca que a tecnologia vai tomar espaço de algumas profissões, né? Que a nova ordem empresarial, a nova ordem econômica vai estar sendo assumida pelos robôs, pela inteligência artificial, e quando, na verdade, não há como a máquina funcionar sem a inteligência do homem provendo a máquina, provendo a exatidão que a máquina vai traçar.
Mas o senhor que viveu essa experiência, essa transformação digital. Eu me lembro da escola de negócios Trevisan, que fiz curso lá, presencial, e já fiz curso na nova modalidade digital, que não tem mais absolutamente nada presencial, 100% digital. A minha pergunta, eu queria escutar a sua experiência, que viveu essa transição com um olhar muito mais profundo, porque deve ter pego lá atrás a gelatina na hora de fazer... Estou lembrando dela. A gelatina... De copiar os diários. Os diários, né? Aquilo era mágico. Né? Os grandes livros, né? Realmente com as escritas muito bem desenhadas, né? E hoje a tecnologia já substituindo tudo isso. Qual é, na sua percepção e na sua visão, o que é que você acredita quais são as tendências do futuro da nossa profissão? O que é que nós podemos esperar? Joaquim, é impressionante, me fazem sempre essa provocação, né? Eu respondo simplesmente, olha, companheiros, quem viveu uma inflação de 40%, 80% ao mês e respondeu ao mercado, ao país, não é? Produzindo balanços, informações que a partir desse trabalho de correção monetária do balanço se podia fazer inteligência, se podia tomar decisões econômicas. Tudo que veio com a tecnologia só veio para acrescentar mais valor e percepção de valor ao contador. Por quê? Quando ele se ocupa de operações e atividades acessórias, as chamadas obrigações acessórias, o mercado, o cliente, ele não dá valor para aquilo, porque parece ser um trabalho meramente burocrático, ainda que tenha um enorme valor, né? Quando você pode se livrar disto, como agora com tecnologia, inteligência artificial, você poderá colocar a sua mente, o seu cérebro, a sua visão de engenheiro, de economista, de psicólogo, de médico, de eletricista, de tudo mais, à disposição do seu cliente, eu penso que estamos vivendo o melhor momento para a ciência contábil, que é, naturalmente, uma ciência digital. Não há profissão, por isso que a nossa escola é 100% digital, que mais tira partido da alta tecnologia. Quanto mais a tecnologia veio, desde 1494, quando Luca Pacioli escreveu, publicou as partidas dobradas, quanto mais a tecnologia veio, mais cresceu a profissão contábil. E será agora também. Claro que não adianta você dizer para mim que a inteligência artificial responderá a todas as dúvidas. Não, senhor. Se você não tiver capacidade de reflexão, capacidade de análise, conhecimento, você não pode tomar 100% o que está sendo dito pela inteligência artificial. Por outro lado, aquilo que é mais banal, vamos admitir aqui, eu hoje vou falar com o Joaquim, me diga aí, inteligência artificial, como abordar a história da contabilidade. A inteligência artificial vai fazer um balaio de gato e vai carregar tudo aquilo que existe publicado no mundo. Mas não terá a emoção que a gente pode transmitir na hora de falar com o meu cliente, na hora de falar com você, que está aí me ouvindo. Você está vendo uma figura viva, está aqui, que fez sua vida, sua história, com a contabilidade, mas que jamais, aí eu chamo a atenção sempre, Joaquim, jamais abriu mão de olhar o outro. Eu tive clientes que eram praticamente açougueiros, e hoje ele é dono de empresa que fatura mais de 100 bilhões de reais. Óbvio que quando eu me dirigi àquele cliente, a esse cliente, ele tinha feito o curso primário apenas. Não adiantava eu falar difícil, não adiantava eu trazer as regras contábeis sofisticadas. Eu as trazia. A obrigação, o meu dever, era decodificá-la e levar para ele da maneira que ele pudesse compreender. E posso garantir, esse cara deve ser inteligente pra caramba, porque para fazer de um açougue uma empresa mundial de carne, de processamento de carne. Então,
Eu acho que todas as vezes que eu olhar alguma coisa, não como meu inimigo, imagina a roda, quando foi criada, ó, o camarada lá falou, pô, e agora não vai ter mais aquela paradinha, toda vez que eu viro uma roda quadrada, pum, e pum, que estragava a coluna dele, desgraçava, né? Certamente, alguém que cuidava das colunas na época das pessoas ficou bravo, né? Isso eu me lembro um colega, Nelson Machado, que contava, quando ele foi ministro da Previdência, nosso colega da academia, Sim. o Nelson, ele acabou com as filhas do INSS. E ele conta uma história que é bem típica. Quando ele acabou com as filhas, ele falou, golaço, né? No dia seguinte, tinha uma turma batendo pandeiro na frente do ministério, reclamando, né? Sabe quem era, Joaquim? Era Era. uma economia paralela que existia nas filas. Aquela turma que servia café, chocolate, pãozinho e tal, nas madrugadas, para aquelas pessoas que estavam ali na fila para marcar consulta. Veja que coisa mais. Então o que você faz? Não acaba com as filas? Não faz a roda redonda? Claro que não. A tecnologia avança, a ciência avança. A ciência não é inimiga. E nós não podemos gastar energia para contestá-la, mas sim para utilizá-la em nosso benefício.